nós escutamos duas leituras, né? A leitura de Deuteronômio, a leitura do Evangelho de Jesus segundo Marcos, vai ser muito propícia, né? Aliás, né, essas duas leituras são muito propícias para o tempo que nós estamos celebrando, este tempo de iniciar, né? Vocês, mais do que iniciar, né, de fazer o rito de acolhida de vocês para o caminho catecumenal, rumo ao sacramento da Crisma, entregando a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que deve ocupar o coração, né, o centro da vida de vocês. Hoje nós escutamos em Deuteronômio de todos os mandamentos, né, que o Senhor revelou ao povo de Israel. Deuteronômio no capítulo 6, mais do que fazer um resumo, porque não é bem um resumo, né, vai resgatar a centralidade da fidelidade à palavra de Deus e da fidelidade ao próprio Deus, na manifestação profunda do nosso amor e da nossa gratidão em relação a Ele, que é o nosso Criador. Este processo é um processo que foi feito, né, na vida do povo de Israel, um processo que é feito também por cada um de nós, né? Só para ambientar um pouquinho, né? O livro de Deuteronômio é um livro que vai, no meio de tantas profissões de fé, né, que rodeavam o povo de Israel, fazer, na antiguidade, né, uma profissão num Deus único. No meio das profissões, né, mais do que profissões, das declarações politeístas, Deus se revela a Israel como Deus único. Um Deus único que intervém na história, que se preocupa com o povo, né, que quer estabelecer um laço, mais do que um laço entre senhor e escravo, um laço entre pai e filho, e por isso nós o chamamos de Pai no Pai Nosso, né, um laço entre o amor, né, e o amado, né, como descreve Santo Agostinho, quando ele vai falar da Trindade, né, vai pensar a nossa relação, de alguma forma, inserida no seio da Trindade, né, o Pai, que é o amor, o Espírito, que é o amante, e o Filho, que é o amado. E é isso que Deus quer estabelecer conosco, uma relação de amor. E por isso, o mandamento que emerge com toda a sua força, o maior de todos, vai ser amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todas as suas forças. E por isso é retomado por Jesus num diálogo emblemático, que é o diálogo com o doutor da lei. O doutor da lei, como nós sabemos, provavelmente um fariseu, é aquele homem que realmente dominava, né, dominava os conhecimentos profundos, né, da revelação do povo de Israel. E ele pergunta não para testar Jesus, mas para confirmar: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Jesus vai responder, né? Amar a Deus com todas as suas forças, o seu entendimento, toda a sua alma, né? Todo o seu coração. É muito interessante porque, então, não é um amor etéreo, um amor desgarrado, um amor conectado. É um amor nomeado, é um amor, né, que é descrito, né, quase que de uma forma metodológica. Como nós devemos amar a Deus? Essas três dimensões do amor de Deus que aparece tanto na primeira leitura, em Deuteronômio, quanto no Evangelho, muito importante para nós e para vocês, né, que hoje fizeram este rito, apesar de já terem iniciado, né, faz alguns meses, a catequese de Crisma, mas que hoje, de forma emblemática e vou dizer, né, significativa, receberam esse primeiro rito da Crisma, né, da catequese crismal. Então, prestar atenção nessa descrição, né? No Antigo Testamento, ou no contexto do Antigo Testamento, por exemplo, quando fala amar a Deus com toda a sua alma, é como se dissesse amar a Deus com toda a sua mente, com toda a sua inteligência, né? A alma é interpretada neste contexto, né, da literatura judaica como uma parte divina de Deus em nós, né? Parte, vamos falar assim, que nos dá consciência do seu amor, a consciência do que nós chamamos de criaturalidade, que nós somos criaturas e Ele o Criador. Então, amar a Deus com toda a alma é amar a Deus com toda a inteligência. Por isso, Jesus vai retomar, né, e acrescenta com todo o seu entendimento para ilustrar, né? Com toda a alma é com todo o entendimento.
ao mesmo tempo amar a Deus com todo o coração e com todas as suas forças. Amar a Deus com todo o nosso entendimento significa não colocar no lugar de Deus nenhuma ideologia, nenhum pensamento, né, que domine a nossa vida. Né? É uma das tentações da idolatria. Né? As idolatrias, elas possuem essas três características. Né? Um pensamento idolátrico é um pensamento que desbanca Deus. Isso aconteceu e continua acontecendo, né? Mas para recordar um pouquinho de história e para recordar um pouquinho da filosofia, né? Para a gente fazer as conexões que a gente precisa fazer, aconteceu, por exemplo, a partir do século XVIII, do século XIX, com o mito da razão autônoma, né? Quando o homem tinha certeza absoluta que pela ciência ia resolver todos os problemas da vida. Todos os problemas da vida seriam resolvidos com a ciência, né? E a gente vê todo o crescimento da ciência positivista, inclusive com o catecismo positivista, né? Tira a razão, tira Deus do centro e coloca a razão. A fé é uma bobagem, a religião é uma quimera, é isso? Segundo alguns, o ópio do povo, neurose coletiva, não precisamos dela. A razão vai resolver tudo. Aí a gente vê que no século XIX aparece um cara que é muito mal falado por nós, mas que faz uma crítica muito interessante, né? Uma das críticas da filosofia de Nietzsche é justamente a crítica da razão, para dizer, vocês pensam que dominam tudo, mas vocês são pura pulsão. Nós somos animalescos. Essa história de que a razão vai dominar tudo, vocês verão que é uma bobagem. Aí vem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, para confirmar que aquilo que ele tinha dito é verdade. As barbáries da Segunda Guerra Mundial, né? A instrumentalização da razão, que tomou o lugar de Deus, fez milhares e milhares de pessoas de cobaia, não é assim? Graças a isso a medicina avançou. E a gente vai percebendo como que quando nós colocamos a razão no centro, nós podemos realmente cometer, né, uma idolatria. E a idolatria gera o quê? Morte, gera distanciamento de Deus. Hoje o que nós vivemos como diz a encíclica, né, a encíclica do nosso Santo Padre, o Papa João Paulo, com tudo, né, nosso santo, né, que trabalhou tanto isso no seu pontificado, agora é a retomada no século XX da Fides et Ratio, né, a conciliação entre razão e fé. Colocamos a razão no seu lugar, e a partir da nossa fé, nós temos a possibilidade de ressituar os nossos amores, inclusive as nossas paixões ideológicas. Nenhuma ideologia, nenhuma ideia deve tomar o lugar de Deus. Vocês sabem que os homens matam e morrem por uma ideia. Quer ser inimigo de alguém? Hoje, discorda dele. Nós não temos mais diálogo, nós temos monólogo. Só discordar, você vai criar um inimigo. Muita gente falando, pouca gente escutando e com pouca humildade para reconhecer o erro e para dizer, tá bom, vamos dialogar. Né? Quem cede é considerado covarde, sem opinião. Quem é capaz de escutar e diz, não vou entrar nisso, é considerado covarde e sem opinião. As ideias e as ideologias continuam tomando a nossa mente, né, e continuam se erguendo em detrimento do amor de Deus. Isso é uma coisa muito séria, né? Antes era o mito da razão, agora é as várias ideologias que vão dominando, né, e vão conformando a nossa mente. Amar a Deus de todo o coração. Nenhum afeto, se nenhuma ideia deveria tomar o lugar de Deus, também nenhum afeto deveria tomar o lugar de Deus. Nós já temos falado isso aqui várias vezes, mas é sempre bom recordar. É outra possibilidade do que nós chamamos de idolatria. Quando nós colocamos alguns afetos no lugar de Deus. Pode ser o afeto a uma pessoa, pode ser inclusive o afeto a uma ideia, o afeto a um esporte, sei lá, né? O afeto a um rito, não sei, vocês podem pensar aí. A questão é que nenhum afeto deveria tomar o lugar de Deus. Isso é amar a Deus de todo o coração.
um coração indiviso, né? Santo Agostinho sempre pedia, dai-me um coração indiviso. Significa que nós não amaremos as pessoas? Não. Significa que o nosso amor será sempre um amor situado. Meu filho, minha filha, diz o pai e a mãe, eu te amo. Mas você é meu filho e minha filha, não é o meu Deus nem minha deusa. Então você tem seu lugar. Meu filho, minha filha, eu te amo, mas você não é o meu tudo. Fulano é tudo para mim. Opa, ele te criou? Ele te salvou? É ele que vai te dar a vida eterna? Ele é o seu tudo. Nós vamos criando pequenos deuses, né? Sei lá, os namorados, né? Respeitosamente, aqueles que são casados, né? O marido para a esposa para o marido. Eu te amo, você é importante para mim. Mas você é meu marido e minha esposa, você não é a minha deusa e nem o meu Deus. Você é minha namorada, meu namorado, mas você não é o meu Deus nem minha deusa. Você não é o meu salvador e nem a minha salvadora. Eu te amo, mas você tem um lugar no meu coração. Como que é difícil fazer isso, né? Porque às vezes nós absolutizamos as relações e aí nós não amamos a Deus de todo o coração. A gente vai na pilha. E a gente monta altares para pessoas, idolatria. E começamos realmente a criar uma espécie de religião individualista, né? Onde a gente só respira, né? Aquele ambiente, aquela pessoa. Depois a gente vê que quando tem as decepções, aí as depressões, os suicídios, né? Nunca mais eu vou amar ninguém, porque você não soube amar, né? Por isso que você não vai amar mais ninguém, porque você foi tão exagerado, se deixou levar, né, por uma carência afetiva tão forte que agora já não é mais capaz de amar ninguém. Foi quebrado, foi quebrantado no seu orgulho. Descobriu que aquele que amava, ou aquele a quem você amava, ou aquela a quem você amava, era um homem, uma mulher de carne e osso, com limites. Não era o seu Deus, mas você o fez, ou a fez. Deus e deusa. Última coisa, o que significa amar a Deus com todas as suas forças? Para terminar a nossa homilia. No contexto judaico, força significa força econômica e força política. Né? Porque, o que significa amar a Deus com todas as suas forças, padre? No contexto teológico, bíblico, quando fala amar a Deus com toda a sua força, é força econômica e força política. Para dizer o seguinte, nenhum poder, nem político, nem econômico, deve tomar na sua vida o lugar de Deus. Olha para vocês verem que bacana. Nenhuma ideia deve tomar o lugar de Deus. Nenhum afeto deve tomar o lugar de Deus. E nenhuma estrutura de poder, nem a política e nem a econômica, deve tomar o lugar de Deus. A velha história. O problema não é possuir, o problema é ser possuído. A gente fala de possessão demoníaca, né? Pois é, mas tem muita gente que é possuído não pelo demônio, pelos bens que tens. E aí, por eles, o demônio, né? Se você é possuído pelo seu carro, pela sua terra, pelo seu cargo, né? E isso é muito sério. Nenhuma estrutura política deve tomar o lugar de Deus. Isso significa amar a Deus com todas as suas forças. E aí dizia, a gente sempre recorda, Agostinho não tem jeito, né? Agostinho é uma referência pra gente. A gente sempre recorda essas palavras de Santo Agostinho quando ele estava falando do episcopado dele, né? Falava assim, com vocês eu sou cristão, para vocês eu sou bispo. Eu tenho uma responsabilidade de bispo. Mas bem situado, é para vocês que eu sou bispo. Quem nos dera, né? Se as pessoas que nos governassem, as pessoas que tivessem essa relação de poder em relação a nós, dissessem isso, para vocês é que eu sou tal coisa. Não sou tal coisa apesar, né, de vocês, ou para impor tal ou qual coisa a vocês. É para vocês. Né? E aí, quando a gente situa os poderes, a gente não exerce a síndrome do pequeno poder. Né? A gente fala, vai desde o guarda de trânsito, que abusivamente exerce a sua função, até aqueles que têm a função de nos governar dentro da igreja ou dentro da estrutura social, também no judiciário.
aí a gente não exerce a síndrome do pequeno poder, né? A gente situa o poder. Ó, para vocês, eu sou juiz. Para vocês, eu tenho tal cargo. Para vocês, eu sou padre. Para vocês, eu sou policial. Para vocês, sei lá, eu sou coordenadora. Sei lá, para vocês, eu sou catequista. Mas é para vocês. Este poder é situado. Este poder não ocupa o meu coração. Eu não faço dele uma idolatria. Isso é muito importante. Peçamos ao Senhor, né, que coloque no nosso coração a sua força e o seu discernimento.